Se apaga para mim por um instante. É tão interessante que o Espírito Santo, ele fala com toda a igreja. Você entendeu por que eu te falei no seu áudio? Esse é o nosso tema de hoje. Não tenha medo. Não tenha medo. A gente tocou um louvor. Não tenha medo. Tipo, o Lincoln não sabia qual era o tema de hoje. O Espírito Santo, ele fala com toda a igreja. O Espírito Santo fala com todo aquele que é filho. O Espírito Santo fala. E é tão precioso isso. Se nem a pastora sabia qual era o tema do culto de hoje. E é um hábito meu de não ficar falando e não divulgando. Por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo fala. Caramba, que é isso? E eu coloquei esse tema para hoje. Uma família sentada à mesa, uma mãe preparando o alimento, o pai no exercício do sacerdócio, com a mão ali, junta, em oração pela família. E eu quero muito que a gente possa pensar sobre esse título, Não Tenha Medo. Eu não sei vocês, mas no dia de hoje, no dia das mães, uma das coisas que eu mais escutava da minha mãe era: filho, não tem medo. Uma das coisas que mais me impulsionava na minha vida era quando a minha mãe me abraçava, eu tinha um tempo ali com ela, no colo dela. Filho, não tem medo. E é tão interessante a gente poder pensar sobre isso. Por quê? Porque a gente sente medo, não é verdade? E é maravilhoso poder correr para o colo da mãe, poder correr para o colo daquela que representa ali Jesus também dentro do lar, e ela dá aquele abraço. Ô filho, vem cá. Filho, eu estou com você. Filho, não tenha medo. Filho, eu estou com você. A verdade é que eu gosto de pensar que quando Deus fez o homem e logo em seguida fez a mulher, Ele distribuiu uma porção dele específica para a mulher e uma porção específica para o homem. E por isso a família é a junção do homem e da mulher. Sabe uma coisa interessante? Não sei se você está acompanhando a Bola de Neve 7, mas na véspera do Dia das Mães, qual é o evento que está acontecendo lá na sede? Um evento chamado Valentes. Sabe para quem que é esse evento? Para os sacerdotes, para os homens. Na véspera do domingo do Dia das Mães, o foco da igreja, o foco da sede foi para os sacerdotes. Tem uma família que é formada só de uma mãe. A mãe é uma guerreira, a mãe é uma representante de Jesus, mas o pai também está ali. E a família é formada dos dois. Mas eu gosto de pensar também que a mãe tem uma coisa da alma. Enquanto o pai é aquele que prepara para a guerra, para sair de casa, ei, vamos lá, ei, não chora, levanta. A mãe é aquela que vem cá, deixa eu te pegar no colo, deixa eu vem cá, deixa eu fazer um carinho. Isso é a mãe. A mãe é aquela que cuida da alma. Pode acender. A mãe é aquela que cuida daquele momento que a gente está mais frágil. Isso é a mãe. Deus entregou esse perfume para a mãe e entregou um perfume diferente para o pai. O pai é o provedor, o pai é aquele que protege na guerra, lá fora, que está guerreando. Mas dentro de casa, quando o filho machuca, quando dói, ele não vai para o pai. Ei, mãe, machuquei. Ei, mãe, está doendo. Mãe, eu quero seu colo. Isso é a presença da mãe dentro de casa. Isso é o perfume da mãe, seguro. Ei, filho, não tenha medo. E isso foi imputado por Deus no coração de cada mãe. Não é porque o pai não tem uma presença, não é porque o pai não tem uma responsabilidade, é porque Deus colocou no coração das mães exatamente essa frase. Ei, não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Ei, tem uma ligação de alma, tem uma ligação de carne. Essa criança nasceu de dentro dela. Tem algo da presença da mãe dentro dos filhos. Não
tenha medo. Tenha medo. Eu sinto saudade da minha mãe. Saudade da minha mãe. O Lincoln chegou hoje aqui, ele não estava conseguindo nem cantar direito. Eu sei por quê. A gente sente saudade. Aproveite. Se alegre. Recebe a unção que a sua mãe tem para você. Não tenha medo. Recebe isso. Essa unção é de Deus, derramada sobre a vida da mãe, para cada família, para cada família, para cada família. Não se envergonhe de parecer fraco. Sabe por quê? Você é fraco. Eu sou fraco. A mãe dá a força que a gente precisa. A mãe impulsiona a gente a ser quem a gente é na vida. A mãe é o perfume do lar, que quando o filho chega, nossa, meu Deus, é a minha casa, é o meu quarto, é a minha cama, é o alimento da minha mesa. Mãe, é a mãe. É a mãe. Como é bom esse perfume. Chegar na nossa casa e receber essa porção, eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Eu me sinto seguro. Não tenha medo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, a Bíblia fala que a gente precisa se abster de toda aparência do mal. E nós refletimos sobre isso no último culto, no cenário de que a gente precisa fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal. E o Senhor então, durante a semana inteira, de maneiras diferentes, falou comigo sobre não tenha medo. Com pessoas diferentes, não tenha medo. Eu conversei com pessoas, eu orei com pessoas, Deus falou comigo diretamente, não tenha medo. E se eu contar para vocês como é que foi a minha semana, vocês acham que é tranquilo? Não tenha medo. Deus falou comigo, não tenha medo, não tenha medo. Quando a gente pensa nessa palavra no português, fugir da aparência do mal, qual é a sensação que a gente tem? Tenha medo, não é verdade? Tenha medo, porque quem está fugindo é quem está com medo. Quem está fugindo, quem está correndo de alguma coisa é quem está com medo. Mas faz sentido a gente ter medo do mal? Aquele que é o ungido de Deus, aquele que carrega a presença do Espírito Santo, ele não tem medo do mal, ele se afasta do mal, ele avança no caminho que Deus tem para ele e repreende o mal. Jesus nunca correu do mal, Jesus repreendeu o mal. Jesus libertou as pessoas do cativeiro. Então, quando eu li esse versículo, eu me lembrei disso, eu falei, meu Deus, nós precisamos falar sobre isso, porque eu sou uma testemunha, e se Deus está falando comigo sobre isso, eu vou compartilhar com a igreja, aquilo que Deus falou a semana inteira no meu coração, porque fugir, se afastar, correr da aparência do mal, não é ter medo. E melhor dia do que esse, da presença de uma mãe que abraça, uma mãe que fala, não tenha medo. Deixa eu te falar um negócio. Deus está falando isso para você. Se você nunca escutou isso da sua mãe, Deus é pleno no pai e na mãe. A unção que Deus derramou sobre o homem e a mulher é a unção que está sobre ele.
Então Deus está falando isso para você. Não tenha medo. É verdade que se você der uma pesquisada aí, alguns falam, eu nunca contei, que na Bíblia tem pelo menos um versículo para cada dia do ano, falando assim, não tenha medo. Não sei se você já escutou isso, eu já escutei várias vezes. Inclusive vi gente pregando sobre isso, mas eu nunca parei para contar, deixa eu contar quantos tem. Mas eu creio, eu gosto de crer, faz sentido. A gente lê tanta coisa, e faz sentido que tem uma porção de guerra, uma porção de avanço, uma porção de não tenha medo, uma porção de vai, de empurra, de continue, para cada dia que a gente levanta para a honra e glória do Senhor. Faz sentido. Não tenha medo. Então, é interessante também pensar sobre isso, porque à medida que a gente vai pensando fugir da aparência do mal, lembra que nós relacionamos isso com um texto de Lucas 6, um texto de Lucas 6, onde Jesus, o Senhor Jesus, ele vira e fala assim: dai e dar-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas o cenário em que Jesus fala isso é um cenário em que ele fala assim: antes, você precisa dar até para o seu inimigo, você precisa amar até quem não te ama. Você consegue imaginar que esse é um cenário de medo? Esse é um cenário, eu amar quem não me ama, eu abraçar quem falou mal de mim, eu desejar o bem para quem desejou o mal, para quem... Jesus falou isso. Jesus falou, na medida recalcada, sacudida e transbordante, dai. Em que momento? Na hora que o medo vier. Porque eu tenho uma porção para você no meio do medo, que é recalcada, sacudida e transbordante. Eu não consigo pensar diferente que essa é uma porção da mãe. A mãe dá isso pra gente. A mãe enche a gente dessa coragem. Eu me lembro, como se fosse hoje, da minha mãe tantas e tantas vezes falando comigo: mãe, não sei o que eu vou fazer. Filho, Deus é contigo, vai. Filho, minha mãe tinha um jargão que ela falava assim: de hora em hora Deus melhora. Ela sempre falava isso: filho, de hora em hora Deus melhora. Eu via minha mãe no secreto, no escondido, recebendo ligação de dívida que ela tinha, porque ela tinha que pagar a escola para mim, ela não tinha recurso. Então ela dava um jeito de fazer uma coisa, falava: mãe, deixa eu estudar em outra escola. Eu falava: filho, não tenha medo. Não tenha medo. De hora em hora Deus melhora. E eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz, quando eu já contei isso algumas vezes aqui, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar foi honrar a vida da minha mãe. Eu paguei todas as dívidas dela. Eu trabalhei 2 anos, eu gastava nada, juntava, ia do trabalho para casa, da casa para o trabalho, do trabalho para casa. Juntava uma grana para poder honrar minha mãe e pagar todas as dívidas que ela tinha. Por quê? Porque eu sabia que boa parte da dívida que ela tinha foi porque ela me ajudou nos estudos. Ser forte e corajoso, filho. Ser forte e corajoso. Filho, não tenha medo. Eu sempre falava isso para mim, sempre. E Deus fala isso para a gente também. Deus fala isso para cada um de nós. Agora, sabe o que é interessante ainda sobre isso? Quando a gente vê Paulo chamando a igreja, a gente falou sobre Lucas 6, né? Lucas 6, Jesus chama ali e fala: ei, dá-se-vos-á uma medida abundante, sacudida, transbordante. Paulo chama a igreja de Éfeso, chama os maiorais, chama aqueles que se diziam os crentes, chama aqueles que eram ali a liderança, vamos dizer assim, mais madura. E ele fala isso para a igreja. Ele fala: ei, Éfeso, igreja de Éfeso, ei, igreja de Éfeso, vocês precisam amar os perdidos. Igreja de Éfeso, vocês precisam amar os perdidos. Vocês precisam amar aqueles que não os amam. E a verdade
é que quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, acontece a mesma coisa. Sabe o que o Senhor disse? Ele fala assim, primeira igreja de Éfeso: vocês têm feito obras, mas perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Perderam o primeiro amor. Corre para debaixo do seu pai. Corre para debaixo da sua mãe. Seja dependente do primeiro amor. Pai, mãe, filho, não tenha medo. Filho, não tenha medo. O seu Deus tem a unção de mãe. O seu Deus tem a unção de pai. E Ele tem a porção perfeita que você precisa para viver aquilo ali. Não tenha medo. Não tenha medo. A verdade é que todos os dias a gente é afrontado sobre o medo. Nós somos afrontados sobre o medo. Às vezes quando a gente está saindo de casa. Tem gente que tem medo de sair de casa. Nós somos afrontados sobre o medo da provisão. Será que vai ter dinheiro para amanhã? Porque hoje está acabando. Nós somos afrontados sobre tantas e tantas coisas. Nós somos afrontados sobre a vida daqueles que nós amamos. Nós somos afrontados. Será que aquela pessoa está caminhando com Jesus? Aonde ela foi parar? Somos afrontados todos os dias com medo. Mas o Senhor tem uma porção: não tenha medo. Não tenha medo. E sabe que é interessante? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Timóteo é uma pessoa muito interessante, sabe por quê? Porque ele era o pastor sênior. De qual igreja? De Éfeso. Estamos falando sobre Éfeso, né? Timóteo era o cara de Éfeso, o pastor, o que comandava essa igreja. E olha só o que ele diz aqui, em 2 Timóteo, na carta. Paulo escreve para Timóteo, diz assim: Timóteo, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Sabe o que Paulo estava fazendo? Timóteo, não tenha medo. Timóteo, vai. Timóteo, eu preciso que você continue. Timóteo, para de olhar para as circunstâncias. Timóteo, não tenha medo. Porque a tempo e fora de tempo seremos confrontados com medo. A tempo e fora de tempo, o medo é a porção que Satanás tem para prender a gente. No quê? Nas coisas desse mundo. Sabe quem é que está preso no medo? Quem aparentemente está feliz. Oi? Mas espera aí, eu estou feliz? Está feliz. Aparentemente. Confia no Senhor? Não. Primeiro eu confio na minha provisão. Meu dinheiro no banco, a minha casa lindona, meu carro do ano. E Deus? Tem uma troca de segurança. Tem uma troca de confiança. Eu deixo de confiar no meu pai. Eu deixo de confiar naquele que deu a unção para minha mãe. Não tenha medo. E eu começo a confiar em quem? Nas coisas. Eu deposito a minha fé no quê? No que eu vejo. Paulo fala a Timóteo: repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Quando? A tempo e fora de tempo. A tempo e fora de tempo. Timóteo, não tenha medo. Vai, Timóteo. Continua, Timóteo. Isso é o que uma mãe falaria para um filho. Filho, no meio das circunstâncias, não tenha medo. Continua. Vai. Livro de Salmos, capítulo 34, versículo 11. Coloca para mim.
salmista diz assim, ó: venham meus filhos, ouçam-me, eu lhes ensinarei o temor do Senhor. E aí a gente então coloca uma nova palavra, que por vezes, a gente até talvez tenha escutado sobre isso, a diferença entre temor e medo. Porque o temor do Senhor é uma coisa, e o medo é outra coisa. E diz assim: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Olha que interessante, né? Acabei de falar sobre isso, sobre a felicidade da vida, sobre a confiança em coisas que não estão no Senhor. E aí no versículo 13 ele fala: guarde a sua língua do mal, seus lábios da falsidade, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Algumas versões falam: busque a paz com paciência, com empenho para conquistar. Através do quê? Do temor. Então vamos ficar com essas duas coisas aqui no nosso coração: medo e temor. A porção de uma mãe que carrega o Espírito Santo, ela vai ensinar para todo filho: filho, não tenha medo, mas tenha temor. Não tenha medo, mas tenha temor. Tenha temor. O texto que me chamou a atenção desse tema é um texto que está em Esdras, capítulo 3, versículo 11. Coloca para mim Esdras, capítulo 3, versículo 11. É no colo da mãe que a gente chora. É no colo da mãe que a gente desaba. É no colo da mãe que a gente pede socorro, quando tudo está indo mal. Quando a gente descobre que a gente não está capacitado para ir para algum lugar. Capítulo 3 de Esdras, a partir do versículo 11, diz assim: com louvor e ações de graças, cantaram responsivamente ao Senhor. Essa palavra responsivamente significa em resposta. O povo estava dando uma resposta a Deus. E a resposta foi: Ele é bom. O seu amor a Israel dura para sempre. Todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de família mais velhos, que tinham visto o templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som de choro, pois o povo fazia enorme barulho, e o som foi ouvido a grande distância. O contexto desse momento é o contexto da construção do segundo templo. O primeiro templo, a gente falou sobre ele em dízimos e ofertas, o templo de Salomão. O templo de Salomão era monstruoso, era gigante, era cheio de ouro, era cheio de riquezas, era um troço assim fora da comum. Salomão, talvez o homem mais rico da história, com o maior volume de ouro. Se a gente fosse traduzir a valores para os dias de hoje, são valores astronômicos, né? Mas esse povo aqui era um povo que estava voltando do exílio, tinham sido levados escravos pela Babilônia. O primeiro templo todo destruído, os muros jogados para o chão, o templo foi saqueado, ouro, prata, bronze, os utensílios, tudo foi levado embora. Tudo foi levado embora. Havia uma mistura de gerações. Uma geração que tinha visto o primeiro templo, viveu a monstruosidade, a riqueza e a beleza do primeiro templo. E uma outra geração mais jovem que não tinha visto. A geração mais antiga, ao ver o novo templo, chorava. A geração mais nova, ao ver o novo templo, se alegrava.
Era uma mistura de choro e riso. Imagina a loucura desse momento. Um monte de gente chorando, um monte de gente rindo. Gente, por que vocês estão chorando se os outros estão rindo? Gente, por que vocês estão rindo se os outros estão chorando? Você não entende por quê. No processo do medo, no processo em que a gente passa pelos confrontos e os medos das nossas vidas, uma das maiores barreiras que a gente enfrenta é aceitar o que a gente perdeu. Aceitar o que a gente perdeu. A semana inteira, gente, eu passei pensando sobre isso. Como é difícil aceitar uma perda. Como é difícil aceitar algo que nós perdemos. Mas existe uma porção para você vencer. Porque todos nós aqui, todos nós, passaremos por perdas. Todos nós vamos perder. E diante de uma perda, o que vem do nosso coração é o medo. Porque se eu já perdi uma vez, eu não quero perder de novo. E o anseio que fica é a necessidade de querer voltar no passado para reconquistar o que eu perdi. Mas Deus quer tirar esse medo do seu coração. Deus tira o medo do coração dos seus filhos, para que você possa avançar. Sempre vai haver momentos de medo, sempre vão haver perdas. A gente precisa avançar, mas precisamos continuar caminhando. O seu pai, a sua mãe, não tenha medo. Continue. Uma das primeiras coisas que a gente vive quando a gente sente medo é se esconder, é fugir, é se trancar, é não querer falar com ninguém, é querer explicações, porquê da perda, porquê, Senhor, o que está acontecendo? Isso é medo. A verdade é que poucas vezes a gente enfrenta o medo como sendo responsável pelo que a gente está vivendo. A gente enfrenta o medo como aquele que quer voltar no passado. Quero voltar no passado para reconstruir, quero voltar no passado para fazer diferente, quero voltar no passado para começar de novo. Alguém aqui volta no tempo? Alguém aqui consegue voltar no passado? A gente não consegue voltar. E a porção que Deus tem para a gente hoje? Não tenha medo. Sabe qual é o desafio então? Porque à medida que a gente lida com o desconhecido, a gente pensa no medo. Eu quero voltar para o meu lugar de segurança. Eu quero voltar para aquele lugar onde eu não tinha um controle das coisas. Eu quero voltar para aquele lugar onde alguém fazia por mim. Eu quero voltar para aquele lugar onde... Mas o lugar que Deus tem para você é pela fé. É pela fé. O lugar que Deus tem para você não é pelo que você vê, não é pelo que você tem, não é pelo que você já perdeu, é pelo que Ele tem ainda para te entregar. Deus tem um propósito em toda a dor de um filho. Deus tem um propósito em todo o medo que um filho já passou. Aonde é que você está buscando isso? De que maneira você está buscando isso? O interessante é que eles começam a reconstruir o segundo templo. E sabe qual é a primeira coisa que eles reconstroem? Não é o prédio, é o altar de sacrifício. Não tinha prédio, não tinha coluna, mas tinha altar de sacrifício. Vencer o medo dói. Vencer o medo dói. Por quê? Porque a gente tem que ser limpo. A gente tem que ser limpo
daquilo que nos colocou naquele processo. Vencer o medo dói, porque Deus quer que você se purifique, se santifique. Um altar de sacrifício era um lugar de consagração, arrependimento, mudança. Então, a primeira coisa que o povo reconstrói no livro de Esdras é o altar de sacrifício. Para a gente vencer o medo, a primeira coisa que eu preciso começar a fazer é entender quem é que vence o medo. Meu Pai. É o meu Pai que vence. Como que Ele vai me ajudar a vencer? Quando Ele está em mim. Como que Ele vai estar em mim? Altar de sacrifício. Altar de adoração. Jesus sabia disso. Todo aquele que quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Jesus sabia disso. Jesus sabia que era impossível a gente vencer o medo se a gente não passasse pelo altar do sacrifício. O altar do sacrifício tem que jogar fora toda impureza. É o sangue sendo derramado para a purificação dos pecados. Jesus já fez isso por você? Então a gente se achega a Jesus com em arrependimento, olhando para Ele. Ei Jesus, ei Jesus, ei Jesus. E Jesus tem uma porção, não tenha medo. Jesus tem uma porção para a gente, continua, anda pela fé. A porção de Lucas 6 ainda é preciosa, sabe por quê? Porque para que Deus entregue a medida recalcada, sacudida e transbordante, para que você entenda sobre o que é o dar, para que você entenda o que é amar ao meio do medo, Deus fala assim: obedeça. Lucas 6, que descreve esse momento que nós estamos falando, sobre o avanço através do medo, sobre o amar ao desconhecido, aquele que não nos ama, os que nos perseguem, através do medo, é obedeça. Foi exatamente o que Deus falou para Davi. Davi, não, tu não. Tem que obedecer. Se a gente não obedece, eu não escuto a voz de Deus. Se eu não chego no altar de sacrifício, eu não escuto a voz de Deus. Não há um Deus que fala com os filhos se primeiro eu não passei pelo sacrifício, se primeiro eu não tomei a minha cruz. Não há um Deus que fala com o filho se eu na verdade sou um filho bastardo, se eu não conheci o meu Pai, se eu não estou disposto a sacrificar os meus desejos para caminhar com Ele. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. E então, depois de mais de ano adorando, mais de ano, o povo estava mais de ano, a gente quer tudo para ontem, mais de ano, chegando no altar de sacrifício, de arrependimento, de purificação, eles conseguem reconstruir os alicerces do templo. Construir alicerce dá muito trabalho. Construir alicerce não é rápido. Está disposto a construir os alicerces que Deus tem para você e para a sua vida? Entende que não é para ontem? Entende que o tempo de Deus não é sobre o filho mimado? O tempo de Deus é sobre sacrifícios que te levam à construção de alicerces. Alicerces. E aí a gente permanece na presença de Deus, por quê? Porque o meu templo está alicerçado. Ah, como é maravilhoso a gente estar numa casa que tem alicerces, em que a gente pode entrar nessa casa, nesse lar,
e tem uma mãe, e tem um pai que lança os alicerces da presença de Deus. Alicerces. Alicerces. Aleluia. Para a gente construir alicerces, a gente precisa de paciência. 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 A gente precisa perseverar nas coisas do Senhor. Deus não vai fazer para ontem, porque Ele não vai mimar os seus filhos. Deus não vai te dar o que você quer na hora que você quer. A porção de não tenha medo depende do altar de sacrifício. E depois de anos, Deus vai te dar capacitação para você construir as colunas do templo. Se dedique. Tenha paciência. Tenha paciência. E Deus vai te mostrar um altar de adoração dentro de um templo lindo, que é o seu lar, a sua casa, a sua igreja, o lugar em que você sente a presença dEle, o Santo dos Santos, um ambiente dentro de você que Ele habita. Aí é maravilhoso. Aí é um perfume. Por quê? Porque quando vem o medo, você corre para Ele. Pai, está acontecendo isso. Filho, não tenha medo. Filho, não tenha medo. Filho, eu estou contigo. Vai. Esse é o nosso Pai. Essa é a nossa mãe. É dessa maneira que Ele lida com a gente. Mas é maravilhoso. Capítulo 4 de Esdras fala sobre uma resistência. Capítulo 4 fala sobre pessoas. Você entende que não é sobre pessoas, é uma luta espiritual, não é sobre carne, é sobre espírito, que não querem que você reconstrua o templo, não querem que você sustente os alicerces, não querem que vocês permaneçam diante do altar de sacrifício. O capítulo 4 de Esdras fala sobre uma resistência. Durante anos, em altar de sacrifício, tentando reconstruir os tijolinhos do templo, homens, uma guerra contrária, gerando medo. Eu vou falar para o rei da Pérsia. Depois você lê Esdras lá que você vai entender o que eu estou te falando. Eu vou falar para o rei da Pérsia que vocês estão reconstruindo o templo, e o rei vai vir aqui pegar vocês. O que é que você vai sentir quando esse vento contrário vem sobre você? Medo. Medo. Melhor parar, né? Para que eu vou continuar construindo esse templo? Se o rei vai vir querendo me matar, se o rei vai vir querendo me destruir, melhor parar de reconstruir. A gente lê a Bíblia e a gente acha que a Bíblia é só literal. A Bíblia é espiritual. É sobre o que a gente vive agora, hoje. Tem um mundo espiritual que não quer que você avance, que não quer que você reconstrua os alicerces do templo, que não quer que você entenda essa mensagem. Não tenha medo. Tem um mundo espiritual que quer contrariamente gerar em você o confronto. Ei, se esconde no seu quarto. Ei, tenha medo. Ei, confia nas coisas que você tem. Olha aqui a sua casa. Se esconde ali. Não fala para ninguém que você está com medo. É isso que a gente faz muitas vezes. A gente se esconde na nossa casa, porque a gente acha que lá é um lugar de segurança. A guerra é espiritual. O Senhor diz que acampa anjos ao seu redor. Você anda com Ele? Porque se você anda com Ele, a presença de Deus não deixa com que você seja afligido com Ele. Deus acampa anjos ao seu redor. Guerreiros para te tirar todo medo. Guerreiros para tirar todo medo. Aleluia. No capítulo 5 de Esdras, o povo se junta. O povo se junta e fala assim:
Se Deus falou para fazer, a gente vai continuar fazendo. Porque Deus é comigo, Deus é com nós. E se Ele falou, vai, não tenha medo, é porque Ele vai te capacitar. O templo é reconstruído, e o povo então volta a adorar o Senhor, não só no altar de sacrifícios, mas também com as festas, também com os dízimos e ofertas, com tudo aquilo que Deus tinha dado para eles de direção. Entende o que eu estou falando? Deus vai tirar o medo de toda a área da sua vida. Você precisa crer nessa palavra. Deus vai tirar o medo de todo o ambiente aonde você se prendeu no medo. Satanás tem o interesse que você se prenda no medo. Tenha medo das coisas, tenha medo do mundo, tenha medo do casamento, tenha medo do relacionamento, tenha medo de cuidar dos filhos, tenha medo. E a gente então troca a palavra medo. Sabe pelo quê? Segurança. Opa! Câmeras, trancas, cadeados, dinheiro. E aquilo que deveria ser o cuidado do Senhor passa a ser a confiança nas coisas. Eu confio no cadeado, eu confio nessa tranca, eu confio na minha casa, eu confio no dinheiro. Mas Deus, eu esqueci. Deus, tem muito tempo que eu nem sei o que é altar de sacrifício. Deus, tem muito tempo que eu nem vivo a reconstrução do templo. Tenham paciência. Deus quer tirar todo o medo de todo filho. Deus quer tirar todo o medo de todo filho e te levar para uma nova estação. Paciência. Paciência. Vamos ficar de pé para a gente orar? Não tenha medo do desconhecido, não tenha medo do amanhã, não tenha medo do que, como vai ser minha vida, não tenha medo. Não tenha medo disso, porque o Senhor tem a porção que você precisa, Deus tem a porção que você precisa. Então, ao invés de você viver o amanhã, que a Deus pertence, viva o hoje para o Senhor, sem medo, sem medo. Viva o hoje para o Senhor, sem medo, sem medo. Deus tem uma porção de fé para cada filho. Quando Josué entra na terra prometida, uma terra desconhecida, cheia de gigantes, isso não tem nada a ver com a literatura, história em quadrinho, é sobre o espírito, uma batalha espiritual, uma terra cheia de gigantes. Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. Foi isso que Deus falou para Josué. Josué, não tenha medo, ser forte e corajoso. Então quando o medo vier, olha para a palavra do Senhor, vai no altar de sacrifício, se arrepende. Senhor, eu estou com medo. Deus tem a unção que Ele derramou sobre a mãe, Ele tem essa unção para você. Filho, não tenha medo. Filho, não tenha medo. Ele tem essa porção. Deus tem essa porção para cada um dos filhos. Quando você entrar então nesse lugar, nesse secreto, Deus vai te dar a porção que você precisa, que é a porção de coragem. Coragem para tomar a decisão que você tem que tomar. Coragem para abrir mão
do que você perdeu e não tem como voltar atrás no passado. Coragem para começar a reconstruir, mesmo que chorando, porque você sabe o que você viveu no passado, você sabe o que você perdeu. Então você precisa ter coragem para entrar de novo numa nova estação. Deus tem uma porção nova. Deus tem uma medida que é recalcada, sacudida e transbordante. E eu gosto de falar que ela passa debaixo do nosso nariz, mas a gente demora a enxergar e a escutar. Ela passa bem aqui, ó. Só que a gente está cego, nosso ouvido não funciona para o Pai, a gente não quer escutar não. E aí a gente se aprisiona no medo, a gente se aprisiona nas confianças desse mundo. Não tenha medo. Não tenha medo. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra que vem ao encontro dos nossos corações. No dia que nós comemoramos o Dia das Mães, nós declaramos e sabemos que essa unção que o Senhor derramou sobre a vida de cada mãe, essa unção que acolhe, que abraça, essa unção que nos impulsiona, essa unção que tira o medo, essa é a mesma unção que há do Senhor. Se agora a gente não tem aonde recorrer, se de repente a nossa mãe não está mais aqui, há um Deus presente e sempre houve, sempre haverá. E a sua mãe aponta para Ele, a sua mãe aponta para esse Deus que te capacita, esse Deus que te encoraja, esse Deus que tira todo o medo, esse Deus que tira toda a confusão, esse Deus que te leva a uma estação de paciência, de reconstrução, de abrir mão do que foi perdido, porque Deus não faz filhos mimados, Deus não massageia o nosso ego. Deus é um Deus que muitas vezes fala não. Obrigado, Jesus, por cada não. Obrigado, Jesus, por cada não que o Senhor fala aos nossos corações. Recebe isso daí, ó. Deus está falando com você. Não. Eu não sei se você veio aqui atrás de uma resposta, eu não sei se você veio aqui atrás de alguma coisa do Senhor. Se você veio, Deus hoje está falando exatamente isso com você. Não. Você está disposto a obedecer, você está disposto a reconstruir, você está disposto a começar do zero, você está disposto a ir no altar de sacrifício e se prostrar aos pés do Senhor, que é aquele que te ungiu, que é aquele que te capacita, que é aquele que derrama do Espírito dele sobre você, que é aquele que reconstrói os alicerces, que é aquele que tira todo o medo fora. Aprenda a temer ao Senhor. Aprenda a temer, aprenda a ser obediente, aprenda a confiar no seu Pai. Aquilo que foi destruído não será mais reconstruído da mesma forma. É isso que o seu Pai está te falando. E para você reconstruir algo novo, vai exigir perseverança e paciência. Para você reconstruir algo novo, você tem que estar disposto a sujar suas mãos. Para você reconstruir algo novo, você tem que estar disposto a sujar suas mãos. Porque o Senhor vai te ensinar aonde é o lugar do Santo dos Santos. O Senhor vai te ensinar o que é a dependência dEle. O Senhor vai te ensinar o que é temor e não ter medo. O Senhor vai te ensinar a palavra que Ele entregou para Josué. Josué, ser forte e corajoso, porque haverá setas, haverá o confronto do medo, haverá circunstâncias que vão vir confrontando o seu ego. Mas confie em mim. Descanse em mim, crê em mim,
descansa na minha palavra, porque eu tenho a porção que você precisa para permanecer no lugar e na estação que eu tenho para você. Filho, escuta essa palavra, não recebe isso no seu ser, recebe isso no seu espírito. O não de um pai, o não de uma mãe é a porção mais preciosa que um filho precisa receber em obediência para crescer, para amadurecer. Um pai não quer falar não para o filho, a menos que ele entenda a importância. Filho, não, porque você precisa avançar, não, porque eu sei que você tem que crescer, não, porque não é a hora. Não, recebe o não no seu espírito e avança, amadureça com seu pai, avança, amadureça com a porção da sua mãe. Não tenha medo, não tenha medo. Obrigada, Jesus, por essa porção que entra no nosso espírito. Senhor, eu oro quebrando todos os altares que foram levantados diferentes daquilo que é o altar do sacrifício ao Senhor. Todos os altares do próprio ego, todos os altares do filho bastardo, todos os altares da falsa segurança desse mundo, nós quebramos o nome de Jesus, porque só há um altar, só há um lugar, só há a sua presença, Jesus. E é dessa maneira que nós queremos caminhar, é dessa forma que nós queremos a sua presença. São esses alicerces que nos sustentam, é sobre isso. Guarda a nossa família, guarda essa família, guarda essa igreja, guarda cada família aqui presente, guarda cada sacerdote, cada mãe aqui representada, cada filho, cada próxima geração. Sustenta, Jesus, tira esse medo e coloque em nós esse espírito de guerreiros obedientes, que amam, são apaixonados pelo altar do sacrifício, são apaixonados pelo Santo dos Santos, são apaixonados pelo repartir do pão. Obrigado, Jesus. É sobre isso, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Aleluia, aleluia. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não desanime, seja forte, corajoso, não tenha medo. não Não desanime. fica com medo. Eu sei que seu coração não está com medo muitas vezes. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor todos os dias. Adora Ele. Adora Ele. Continua olhando para Ele todos os dias. Clama, clama como uma mãe. Clama, clama como uma mãe. Meu coração também dói. Mas Deus sabe todas as coisas. E a gente vai continuar confiando nele todos os dias. Tudo bem? Deus abençoe. Se viver por nós, e será contra nós? A senhora é uma guerreira. A senhora é uma guerreira. Continue impulsionando seus filhos, continue impulsionando a sua família. Deus tem uma unção de guerra. Deus tem uma unção. A senhora não tem medo. Deus derrama sobre você força, coragem para compartilhar isso com a sua família. Essa unção está sobre você. É o seu perfume que você carrega de Jesus dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Há algo dentro de você. Continua fluindo nisso. Deus abençoe. Não tenha medo. Não tenha medo, amém. Não tenha medo. Deus é contigo, querida. Não tenha medo. Não tenha medo. Confia nele todos os dias. Confia nele. Não tenha medo. Deus abençoe. Você também, viu? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus é contigo. Deus abençoe, Bisa. Deus abençoe. Amém. Amém. Não tenha medo. Não tenha medo.
Segue firme. Paciência. Paciência. Deus quer o altar de sacrifício antes dos alicerces. O altar de sacrifício vem antes dos alicerces. Bem, não tenha medo. Nossa Senhora. Posso orar por você? Como é que é seu nome? Ana. Amém, Ana. Deus falou com você hoje. E você sabe disso. Não tenha medo. Confia nele. Confia nele. Ele tem uma porção para você, Ana. Deus acredita e Ele tem a porção que você precisa de agora. Sabe aquela porção de mãe que abraça? A porção que o filho corre para o colo e chora? Essa porção Deus tem. Pode correr para Ele. Fala para Ele isso. Entrega para Ele o seu coração. E Ele tem essa porção para você, tudo bem? Posso te dar um abraço? Deus abençoe, Ana. Deus abençoe. Eu não sei de nada. Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Deus abençoe. E te abandonará. Meu Deus, Ele vai com você. Ele. Meu Deus. Ah, você não sou. E te abandonará. Estava te procurando. Deixa eu orar por você. Não tenha medo. Tudo bem? Confia no Senhor todos os dias. Eu sei que tem muitas dores, muitas coisas, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Não tenha medo, confia nele todos os dias. Tudo bem? Tem um perfume que Ele derrama sobre você, de coragem, de força. Você pode semear isso dentro da sua casa todos os dias. Mesmo com todas as dores e tudo que a gente vive, Deus continua entregando essa unção para cada mãe, para cada esposa. Recebe isso no seu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Quem será contra nós? Nos foi diante dessa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está na casa e Ele está falando com a família aí, né? Falou com cada coração. A presença do Espírito é assim. Ele fala, Ele direciona, Ele tem uma porção. Se o filho quer escutar, o pai tem a palavra. Se o filho quer viver, o pai tem a direção. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por cada vez que o Senhor falou não na minha vida. Cada vez o Senhor tem me feito testemunho da sua palavra, como o Senhor falou não essa semana, como o Senhor me tirou da posição de medo. Obrigado, Jesus. O Senhor é maravilhoso. Então comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois seu reino, o poder e a glória para sempre. Amém, e amém, e amém. Aplauda ao Senhor, porque Ele é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Que o amor do Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo e a glória do Senhor Jesus, a presença, o perfume dele, estejam com vocês
para uma semana maravilhosa. Sejam fortes e corajosos, guerreiros, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tira uma foto ali no Dia das Mamães, leva a sua esposa, a sua mamãe, leva ali, tira uma foto ali. E mamãe, isso ali, tem uma lembrancinha ali, no final, passa ali, não vai embora sem levar, não, tudo bem? Deus abençoe, glória a Deus.